Vamos então falar agora sobre ambiente de inovação. Quem vai nos falar desse tema é Márcio Pires. Márcio ele possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Administração pela URGS e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de graduação e pós-graduação em diversas instituições de ensino, consultor de empresas e empresário. Tem experiência na área de administração, com ênfase em estratégia, inovação e empreendedorismo, atuando principalmente nos temas estratégia de desenvolvimento regional, competitividade sistêmica, inovação e empreendedorismo. Por isso, tenho a honra de chamar ao palco para a sua palestra, Márcio Pires. Regula o microfone na tua altura. Regula o microfone na tua altura. Se quiser circular, pode usar também os microfones de acho que eu vou por aqui mesmo. Eu prefiro sem fio. Passador. Opa, valeu. Acho que eu vou me sentar aqui, então. Ficar mais... consigo ver todo mundo melhor. Bom dia, pessoal. Márcio, então. Hoje eu sou o gerente de inovação do Sebrae, mas antes de começar a falar um pouquinho sobre o nosso ambiente, me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou alguém que vem da área da educação, basicamente. A minha última experiência empresarial foi como dono de uma faculdade em Porto Alegre, na área de negócios. Essa faculdade teve cursos de engenharia dentro do seu portfólio, então eu tive a experiência de ser o diretor acadêmico, né, e de conversar muito com os núcleos estruturantes docentes, né, e também com os coordenadores de cursos da engenharia sobre o futuro, né, dessa profissão. Então, depois eu posso também trocar algumas ideias sobre esse aspecto, né. E depois que eu acabei vendendo a minha participação nessa faculdade, eu migrei de maneira mais efetiva como gestor de entidades na área de inovação. Primeiro na Secretaria de Inovação em Ciência e Tecnologia, com o Luiz Lamb, né? Então foi uma aprendizagem muito interessante, minha primeira experiência dentro da área pública, né? E de lá, então, convidado para assumir a área de inovação do Sebrae, que é um mundo de iniciativas que ocorre. A gente está num ambiente cada vez mais dinâmico, né, com uma demanda muito grande em termos de oportunidades, de parceiros, de projetos na área de inovação. A inovação ela se caracteriza hoje basicamente por três grandes elementos, né? O primeiro deles é a velocidade, com que as coisas surgem e que elas estão prontas, né? Então, passam cavalos encilhados o tempo inteiro pela nossa frente, né? É muito complicado escolher em quais deles é que a gente vai realmente prestar atenção e colocar o nosso esforço, né? Talvez um dos maiores desafios do nosso mundo atual, né? O segundo dele é que a inovação acontece cada vez mais em rede. Ninguém consegue mais resolver problemas complexos sozinhos, né? A gente precisa de parceiros, a gente atua em rede, né, para conseguir realmente fazer avanços significativos em qualquer área da atuação humana. E o terceiro dele é que, apesar da inovação hoje estar muito acompanhada pela tecnologia, ela nunca foi tanto sobre pessoas, né? A gente brinca que inovação não é feito por CNPJ, e inovação é feito por CPFs, né? Então, são essas pessoas trabalhando em rede e cooperando que produzem realmente avanços significativos. E sempre produziram, se a gente for olhar de uma maneira um pouco mais crítica para a história, né? Eu estou lendo um livro que eu sugiro, que é muito interessante, que é Onde Nascem os Gênios. É um livro de um historiador que pega desde de Atenas e tenta entender por que em alguns lugares, em alguns momentos da história desses lugares, surgiram muitos gênios. O que tinha naquele ambiente que propiciava isso, né? Então ele vai Viena, Atenas, Edimburgo, Vale do Silício, pega várias cidades nos últimos 3.000 anos, né, e tenta entender aquela comunidade que se formou ali, né? E é muito interessante porque a gente vê que, apesar de grandes gênios, né, indivíduos terem surgido ali, a comunidade como um todo é a grande explicação para que aquilo tenha ocorrido,
né? E o que a gente está tentando fazer, em termos de ambiente de inovação, no estado do Rio Grande do Sul é isso, né? Como é que nós podemos criar, desenvolver, apoiar o desenvolvimento de um ambiente de inovação que possibilite que realmente grandes projetos, grandes iniciativas, grandes gênios, né, aflorem dentro desse ambiente, né? E a gente tem conseguido, né, fazer isso com relativo êxito nos últimos anos, né? Já foi mencionado aqui, o South Summit é um grande evento internacional que a gente conseguiu trazer para Porto Alegre. O Inova RS, que começou lá com o Luiz Lambe, o Pacto Alegre, que começou pelas 3 instituições da Grande Porto Alegre, antes disso, já trazem essa ideia de ecossistema de inovação muito forte, e é um caso nacional hoje, né? Nós temos grandes polos regionais de desenvolvimento. A Serra Gaúcha tem se mostrado numa dinâmica impressionante, puxado pelos grupos empresariais, né, que são várias portas de entrada para esse ecossistema. Então, Porto Alegre escolheu uma porta de entrada pelas universidades, a Serra escolheu uma porta de entrada pelas empresas, mas todos, universidades e empresas, estão junto o tempo inteiro nesse processo, né? Então, é muito interessante a gente ver como é que isso está acontecendo. Eu diria que nós nunca vivemos, no Rio Grande do Sul, um ambiente tão propício para a inovação e para o empreendedorismo, né? E até eu vou trazer um pouquinho desses dados. Acho que aqui é. Em 2020, o Sebrae RS patrocinou que essa pesquisa, que é o Monitoramento Global de Empreendedorismo, que acontece no mundo inteiro todos os anos, né, é a GEM. Em 2020, uma das 44 economias avaliadas foi o Rio Grande do Sul. Então, nós contratamos esse grupo de pesquisadores internacionais. Olha, queremos comparar o empreendedorismo no Rio Grande do Sul com o resto dos empreendedores nas diferentes regiões do mundo, né? E essa pesquisa em 2020, que nós renovamos agora o contrato para 2023, então a ideia é que a cada 3 anos a gente tenha uma foto nos comparando globalmente, né? Essa pesquisa traz notícias muito boas e notícias muito ruins para o Estado, né? E ela representa, no meu ponto de vista, o maior desafio que nós temos como sociedade gaúcha, né? A notícia muito boa que ela traz é de que nós temos um estoque empreendedor no Rio Grande do Sul espetacular. Tanto em termos de volume, né, a percentual da população economicamente ativa que empreende ou que gostaria de empreender. Então, aqui, a gente vai verificar que a gente tem 36,5% da população economicamente ativa empreendendo em 2020, que ficamos em 4º lugar nesse ranking mundial, nesse indicador, o que não é pouca coisa, né? A gente está falando de Alemanha, de Estados Unidos, de França, as grandes economias mundiais, né? E nós ficamos em 3º lugar no empreendedorismo por propósito, onde uma das 3 principais motivações elencadas pelos empreendedores era tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Isso é fantástico, né? Esse é um mote extremamente importante do empreendedorismo, né? Até o lema do Sebrae é empreendedorismo que transforma, né? Exatamente porque a gente transforma a sociedade a partir do empreendedorismo, né? E ficamos em 1º lugar na qualificação pós-secundária dos empreendedores. 1º lugar. Não ficou a Alemanha em 1º lugar, nem os Estados Unidos, ficou o Rio Grande do Sul, né? Isso é fantástico, né? E essas são as ótimas notícias que a pesquisa nos trouxe, né? Temos um estoque empreendedor com volume, com propósito e com qualificação, né? E isso é um bom recurso, é um ativo, eu diria inclusive que é um ativo único, né? Falando de uma linguagem de estratégia, né? Onde é que a gente constrói vantagens competitivas, né? A gente constrói vantagens competitivas a partir de ativos únicos. O empreendedorismo é um ativo único, diferenciado, particular do Rio Grande do Sul, né? E ele precisa ser levado para o ambiente de inovação, né? Empreendedorismo e inovação não são a mesma coisa, e agora a gente vê no lado sombra, né? Quão distante eles estão em termos de Rio Grande do Sul, né? A gente vai ficar na 40ª posição desse ranking, na verdade é a última posição, porque ficaram 4 economias com 0, né, nesse indicador, que é empreendedores que têm algum tipo de inovação, de processo ou de produto com impacto global. Então,
O nosso empreendedor não pensa em inovação e não pensa globalmente. Isso é uma característica muito brasileira, porque quando nós temos um mercado muito grande, se a gente atender um mercado regional, já é muita gente. Então, a gente não é automaticamente levado a pensar que nós vamos vender para o mundo alguma coisa, né? E a gente também tem uma questão, né, das nossas tradições. O Rio Grande do Sul é muito tradicionalista, e isso não é, eu não estou trazendo o termo de maneira pejorativa. A história que nos trouxe até aqui, as nossas tradições que nos trouxeram até aqui, elas são muito importantes. Mas, às vezes, né, eu brinco que no nosso hino, né, sirvam as nossas façanhas de imagem a toda a terra, né, de exemplo a toda a terra, às vezes parece que sirvam só as nossas façanhas, né? A gente não considera outras alternativas a não ser aquilo que a gente tenha criado, e às vezes a gente se apaixona tanto pelaquilo que a gente criou que a gente não muda nunca mais aquilo, né? E aqui, nessa característica do nosso empreendedorismo, a gente vê isso muito forte. Precisamos ser mais flexíveis, inovar mais e pensar mais globalmente, né? E eu me arrisco também, a pesquisa não traz isso, mas aqui vem uma opinião bastante pessoal, do que a gente chama no esporte de estado anímico, né? O estado anímico é aquele estado onde uma equipe diz, cara, eu posso ganhar esse campeonato. Eu posso, né? E às vezes me parece que o brasileiro e o gaúcho não acham que podem competir com o Vale do Silício, ou com a Alemanha, ou com as grandes potências mundiais, né? Acho que ainda falta um pouquinho de empoderamento para o nosso empreendedor, para dizer, cara, eu posso mudar o mundo, né? Uma das coisas que mais me impressiona nos grandes empreendedores, inovadores do mundo, é isso, né? Vamos pegar um dos casos mais recentes agora aqui, que é o Elon Musk, né? Cara, o que leva alguém a dizer o seguinte: eu não trabalho com foguete, mas eu vou fazer um foguete que vai ser muito melhor do que a NASA já fez. E o cara vai lá e faz o foguete. Ele não tinha história nenhuma nessa indústria. E o cara simplesmente se acha capaz de dizer publicamente isso, de convencer investidores a apostarem nesse projeto, e ele vai lá e ele faz isso. Esse componente, vamos simplificar como empoderamento, né? Ele é fundamental para a inovação. É quase que um pouco maluco, né? Tem um livro que fala de inovação, que o título é Nuts, né, em inglês, que é Loucos, né? Que conta a história da Southwest, que é a primeira empresa de low fare da aviação comercial mundial. Ela foi criada em 70 e poucos, e foi criada por os dois sócios que fundaram a empresa, eram um publicitário e um advogado. E daí o repórter do New York Times, que está fazendo a entrevista com ele, que acaba gerando o livro, né, pergunta, mas como é que vocês conseguiram criar uma empresa que vendia passagem aérea pelo preço de uma passagem de ônibus, que todo mundo dizia que era impossível fazer? E a resposta do cara é o seguinte: cara, eu não entendia nada de aviação, eu não sabia que era impossível. Só sabia que precisava ser feito. E achei a maneira de fazer. E esse livro, acho que conta também um pouquinho, um aspecto muito importante da inovação, né? As nossas certezas, as nossas convicções nunca estiveram tão prontas para serem descartadas sobre o que pode e o que não pode. Na realidade, os grandes limites do que pode e o que não pode estão na nossa cabeça, estão no nosso mindset, estão nos nossos paradigmas, né? Que a gente criou ao longo da nossa formação e das nossas experiências, né? Então, é muito importante. Eu estava ouvindo o nosso mestre de cerimônias falar sobre conhecimento, as experiências que a gente vai trazer, mas, antes de mais nada, compartilhar com os senhores que eu não me considero com certeza de quase nada do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Só sei que a gente vai ter muita surpresa sobre as coisas que vão surgir, né? E a gente tem que estar pronto para subir nesses cavalos, porque vai ser bem legal. Tem um parceiro nosso que diz o seguinte: olha, não me pergunta como é que vai ser daqui a 10 anos. Só posso te dizer duas coisas. Vai ter poeira, e a gente vai ter que escolher se a gente vai estar atrás da poeira ou se a gente vai estar fazendo a poeira. É isso que vai estar acontecendo, né? E aí é velocidade.
agilidade, desapego e parceria. Esses são os grandes pontos desse processo, né? Bom, então esse é o principal desafio que a gente enxerga em termos de Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho 2,2 milhões de empreendedores ativos no estado e mais 2,7 milhões de empreendedores que gostariam de empreender nos próximos 3 anos, segundo essa pesquisa. Então eu estou falando de quase 5 milhões de empreendedores gaúchos, né, que precisam ser apoiados nessa passagem do empreendedorismo da velha economia, né, da economia tradicional, para uma passagem para a nova economia, né, ou para as novas economias. São mais de uma as novas economias que estão sendo desenvolvidas, né. Em termos de desafios mais gerais, que daí qualquer região do mundo tem, né, eu já comentei um pouquinho, a velocidade da inovação e a forma dela ser cada vez mais coletiva, né. A gente precisa realmente tornar as nossas fronteiras pessoais, institucionais, empresariais mais tênues, mais permeáveis, né, para que a gente consiga realmente ir trazendo para os nossos desafios mais parceiros, né. Trabalhar com mais braços, ele é fundamental para que a gente consiga entrar nessa corrida, que é uma corrida muito frenética, né? Acho que a maioria dos senhores já deve ter ouvido o termo de evolução exponencial, né? Ela começou esse termo começou a fazer sentido pela lei de Moore, né? Que era um engenheiro e que da Intel na época, né? E que ele dizia que a tecnologia de processamento computacional iria dobrar a cada 18 meses, e ele previu isso para 50 anos para frente, e acabou. A previsão dele, matemática, acabou o ano passado, ou retrasado, e ela se efetivou. Realmente aconteceu isso, né? E o que significa uma tecnologia que dobra a cada 18 meses? É muito difícil a gente dimensionar isso no mundo linear e analítico que a gente vive, né? Então, para os meus alunos, eu criei um exemplo, né? Se quando eu nasci há 53 anos atrás, eu dobrasse tamanho a cada 18 meses, eu teria hoje um tamanho igual a 24 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Isso que significa, né? Aquele bebezinho de 51 centímetros, há 50 anos atrás, hoje seria 24 vezes mais alto do que a distância entre a Terra e a Lua. Ou seja, se eu estivesse de pé, a Lua estaria perto do meu dedinho mindinho do pé. Isso é o que a tecnologia evoluiu nos últimos 50 anos, em termos de grandeza. Mas o mais importante disso não é só essa dimensão, mas o fato de que ela continua evoluindo exponencialmente. Ou seja, se eu tiver 8 bilhões de quilômetros de altura, e se eu estiver dobrando de tamanho a cada 18 meses, significa que daqui a 18 meses eu vou ter mais 8 bilhões. Então, a parte final do incremento, ela é muito grande. Sequenciamento genético. Demoramos 13 anos para sequenciar o primeiro 1% do genoma humano. E depois, em 3 anos, sequenciamos 99%. O que é isso? Exponencialidade. O que ontem era primitivo, impossível, muito caro, muito complexo, o ano que vem pode ser fácil, barato e disponível para qualquer um utilizar. Esse é o resultado da exponencialidade, né? E isso significa atenção plena ao que está acontecendo. E quando a gente vai, por exemplo, para uma questão, abrindo um parênteses aqui, para a questão da formação dos engenheiros, né, que é um dos temas principais do nosso evento, né, a gente precisa olhar o seguinte: bom, com que velocidade os currículos mudam e com que velocidade o mundo dos engenheiros está mudando. E aqui eu vou falar como pai e como alguém que fez doutorado em engenharia. O meu doutorado em engenharia engenharia de produção acabou em 2000. Eu apresentei a minha tese de doutoramento. A gente não ouvia falar em indústria 4.0 em 2000. Quer dizer, eu sou um doutor em engenharia de produção que não estudou nada do que está acontecendo hoje. E eu não me acho tão velho assim, né? Talvez vocês me achem, mas eu não me acho tão velho assim, né?
A minha dissertação de mestrado, que eu fiz na URGS em 93, eu tive que gravar ela em 2 disquetes, porque como ela tinha 180 páginas, ela não cabia num disquete só. E, pasmem, eu tenho um filho de 18 anos, acabando o colégio, e eu sou dono de uma ex-faculdade, né? Se alguém me perguntasse qual é a coisa mais importante para se fazer em termos de empreendedorismo e inovação, educação. Não é hub, não é parque tecnológico, não é ferramenta, não é tecnologia, é educação. E eu tenho um filho de 18 anos e fui olhar os currículos de engenharia de produção no Brasil para eles continuar a formação dele e fiquei apavorado. Por quê? Porque é o currículo que eu tinha e que eu sei que não responde mais para o mundo atual. É um currículo que nos primeiros 2 anos ensina matemática, física e química. Aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive como coordenador acadêmico dessa faculdade. Eu tive lá um debate com o coordenador do curso de Engenharia Civil. Tinha uma disciplina lá, que graças a Deus eu não tive que fazer como aluno, né? Que é o tal do cálculo estrutural da Engenharia Civil. E essa disciplina nessa faculdade, que eu era um dos sócios, né? Ela reprovava 85% dos alunos, historicamente. E eu fiz uma reunião com o coordenador, um engenheiro doutor no ITA, que é um cara super qualificado, né? E aí eu perguntei para ele, professor, por que reprova tanto? Porque a disciplina é difícil, tá, mas o normal não é reprovar tanto aluno assim. Ou a gente está deixando de ensinar alguma coisa antes da disciplina, ou a disciplina tem conteúdo para uma carga horária maior do que ela tem, alguma coisa está errada, porque não é possível que alunos que vieram tirando 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, reprovem 2, 3 vezes na mesma disciplina, e percam suas bolsas, e acabem com o seu sonho de ser um engenheiro. Né? Daí, nesse debate com ele, eu perguntei, tá, mas quando o engenheiro entra no mercado de trabalho, e ele vai ter que fazer esse tipo de cálculo estrutural, ele faz como o senhor está avaliando na prova, ou ele usa alguma ferramenta tecnológica? Não, ele vai usar uma ferramenta tecnológica. A gente ensina o engenheiro a usar a ferramenta tecnológica? Não. Porque se eu ensinar ele a usar a ferramenta tecnológica, ele não aprende a fazer o cálculo. Eu digo, não, mas espera um pouquinho. Então, quer dizer que a gente está reprovando 85% dos futuros engenheiros porque eles não sabem fazer um cálculo que eles não vão ter que fazer? É isso que eu estou dizendo. Eu não vou entrar no mérito aqui de até aonde essa conversa vai, mas é só para a gente exemplificar como o mundo mudou nesses últimos 20 anos, o mundo da engenharia mudou, e como as nossas formações ainda não mudaram. Né? Hoje, por exemplo, a questão de pensamento computacional é uma habilidade, uma competência básica para se trabalhar hoje, em termos no nosso mundo tecnológico. Isso não está nos nossos currículos. A questão do que a gente fala muito, a gente lê muito sobre soft skills, né? Por que soft skills? Porque as hard skills a gente aprende no YouTube. Agora, as soft skills a gente tem que ter experiências humanas para desenvolver. Como é que os nossos currículos estão apoiando esse processo? Né? Como é que o engenheiro aprende a se comunicar? Como é que o engenheiro aprende a aprender cada vez mais rápido? Como é que o engenheiro aprende a trabalhar em equipe? Onde é que está isso no nosso currículo? Não está. E aí vem uma outra questão importante. Olhando para o meu filho, agora falando com o pai, né? O meu filho tem passaporte italiano e eu descobri que na Europa ele tem um custo muito reduzido para fazer formação superior, como o passaporte italiano. Né? Então, custos de 2.000 euros por ano, por exemplo, tu entra em grandes universidades da Holanda, da Bélgica e tal. E fui olhar esses currículos na Holanda e na Bélgica. Ninguém mais fala em disciplina. Ninguém mais fala em conteúdo. Eles trazem empresas com os seus desafios, com os seus projetos, e os jovens trabalham com problemas reais das empresas, aprendendo aquilo que precisar aprender para resolver o problema, que é o famoso PBL, né? Aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Aqui, a nossa educação ainda é uma educação just in case. Vai que um dia eu preciso saber e resolver na mão ou com uma calculadora 18C uma equação integral. Então, vamos ensinar para todo mundo.
mesmo que esse cara nunca vai ter que usar esse negócio. São formas de pensar a preparação dos jovens para o futuro muito diferentes. Muito diferentes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a educação, ela, no Rio Grande do Sul, vou voltar para o nosso terreno aqui, ela não vai mudar pelo poder público. Ou nós atuamos em rede para mudar esse contexto, ou isso não vai mudar. E quando a gente vê as avaliações internacionais de estudantes, né, o PISA, né, por exemplo, a gente aparece na penúltima, na antepenúltima posição do ranking mundial, da qualidade dos nossos estudantes com 15, 17, 18 anos de idade, é reflexo disso. Então, realmente, o que a gente está vendo em termos de ambiente de inovação é um ambiente com inúmeras oportunidades, mas para os quais os nossos profissionais não estão prontos para capturar essas oportunidades. Não estão sendo preparados para isso. E essa, infelizmente, é a visão que eu tenho. E vou trazer aqui mais um exemplo do meu filho, mas quando ele tinha 6 anos de idade. 7 anos de idade. Fui buscar ele no colégio, estou chegando em casa, na garagem do meu prédio, e o vizinho tinha comprado um carro muito legal. Parecia um daqueles Hot Wheels, só que de verdade, tamanho real. E o meu filho olhou para aquele carro ali e disse: "Bah, pai, o que eu vou poder fazer quando for grande para poder ter dinheiro para comprar um carro desse?" E eu falei: "Olha, a primeira coisa é tu fazer alguma coisa que tu goste muito de fazer, porque se tu fizer alguma coisa que tu goste muito de fazer, tu vai ter chance de fazer muito bem feito, e fazendo muito bem feito qualquer coisa, tu vai ter chance de ganhar dinheiro." Essa foi a minha resposta para ele. Ele me olhou assim: "Bah, pai, então tô ralado, porque eu gosto de matemática. E meu professor falou que matemática é uma coisa que não dá dinheiro para ninguém." Daí eu olhei para ele assim: "Cara, o professor está errado. Porque esse carro aqui é pura matemática. E com certeza, o cara que entendia de matemática e que desenvolveu esse carro e as peças desse carro, ganhou muito dinheiro." E aí a gente vê como a nossa educação formal consegue ser uma destruidora de talentos. É uma coisa impressionante a capacidade que tem, e esse foi o principal motivo, dividindo isso com vocês, que eu vendi a minha faculdade. Eu realmente não acredito mais no modelo tradicional que a gente tem implantado no Estado. Ontem eu estava numa reunião muito interessante sobre uma plataforma no metaverso de ensino de tecnologia. Ela foi criada por um empresário brasileiro que morou muitos anos nos Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com autismo quando era criança, ainda com 9, 10 anos de idade, e logo na sequência ele foi, também identificaram nele altas habilidades na área computacional. Então ele era um gênio na área computacional, mas autista. E a gente não tem, não sei se o senhor sabe, mas a gente não tem nenhuma instituição de ensino preparado no Rio Grande do Sul para ensinar uma pessoa com essas características. Então ele foi para uma escola nos Estados Unidos, a família dele tinha condições. Lá ele começou a empreender na área de tecnologia, desenvolveu aplicativo até para o Bill Clinton, um monte de gente. Ficou milionário com isso. Resolveu voltar ao Brasil com um projeto social, que é essa plataforma de ensino de tecnologia no metaverso. E vendo ele falar sobre por que ele resolveu fazer isso, para que as nossas crianças consigam aprender logo como é que desenvolve essa questão de tecnologia, a gente vê o quão distante as nossas escolas, as nossas faculdades estão desse ambiente. Então, basicamente, o que ele criou é um ambiente no metaverso, com custo baixíssimo, com uma escala imensa. Então, ele quer botar 1 milhão de alunos o ano que vem nessa plataforma. O Rio Grande do Sul tem 700 mil alunos no seu sistema de ensino total. Ele quer botar 1 milhão de crianças no ano que vem na plataforma. Por quê? Porque eu consigo fazer qualquer coisa de tecnologia, desde desenvolver um microprocessador, desenvolver um sensor de robô, desenvolver um software, um aplicativo, uma máquina, tudo utilizando elementos do metaverso. Com um tutorial de inteligência artificial, o professor não participa desse ambiente, é uma IA, uma robozinha lá, que faz toda a curadoria e o apoio aos alunos, e os alunos, então, aprendem de forma autônoma, como se estivessem jogando
né? Para quem tem filho, sobrinho, neto e tal, os nossos filhos passam 12 horas por dia na frente de uma tela, né? Então, basicamente, o que ele fez? Bom, se esse é o ambiente onde ele está, eu vou levar a aprendizagem para dentro desse ambiente. E a gente ainda tem escolas que proíbem o uso do celular, em contraponto. Então, são coisas muito malucas que a gente está vivendo, né? E que a gente precisa questionar bastante. Não trouxe opiniões, tá, pessoal? Estou só trazendo questionamentos para a gente pensar, né? Bom, para atuar, então, dentro desse desafio todo, a gente estruturou a área de inovação do SEBRAE em 3 grandes frentes, né? Uma frente de ecossistemas, onde a gente pensa os ambientes mesmo de inovação do Estado. Então, o Estado está dividido em 9 ambientes de inovação, o governo estadual divide em 8, junta 2, né? Mas, basicamente, são os mesmos ambientes que o SEBRAE participa. A parte de negócios, onde negócio a gente tem 2 grandes realidades em termos de negócios nos nossos ambientes de inovação. Nós temos os negócios que já nascem inovadores, que são as startups, as pequenas empresas de base tecnológica, que representam hoje bem menos de 1% dos negócios do Estado, né? E nós temos os outros 99,9% dos negócios que ainda estão operando na economia tradicional. E a gente precisa criar pontes para que esse pessoal comece a fazer a transformação digital desses negócios, né? E a parte de pessoas e cultura, que é uma frente nova para o SEBRAE, mas que é extremamente importante, onde, então, a inovação com a educação empreendedora começa a fazer uma parceria que é muito profícua e que ainda vai se desenvolver bastante nos próximos anos, onde a gente começa, então, a criar as condições para os nossos CPFs protagonizarem a inovação nos próximos anos, né? Rapidamente, então, para cada uma dessas frentes, então, a gente tem vários programas, eu não vou entrar em todos eles, né? Mas na parte de ecossistemas aqui, então, tem a parte de sistemas inteligentes, cidades inteligentes, tem o agente local de inovação, cidade empreendedora, os nossos hubs, né, de inovação que a gente tem colocado no Caldeira, agora no Tecnopuc, a gente vai inaugurar o nosso hub o mês que vem. A gente tem um projeto com a Fevale, e assim, vai ter um em Pelotas, lá no Quartier, num bairro inteligente, e assim a gente vai tendo uma presença mais física nos diferentes ambientes de inovação, que também é importante, né? O nosso mundo é tangível, né? O metaverso é legal, mas a gente vive no mundo físico, né? Ainda, né? Então a gente precisa também ter essas presenças. A gente tem investido muito em missões e eventos, né? Então a Mercopar, que aconteceu semana passada, é uma feira de inovação para a indústria, né? É a maior feira de inovação para a indústria da América Latina. Esses eventos trazem não só a questão de negócio, mas a questão de networking e de troca de experiências. Eles são fundamentais para a gente ter uma cultura mais inovadora na nossa região, né? E as missões, a gente levou mais de 2.000 empresários em missões nacionais e internacionais esse ano, para realmente que eles tenham a experiência de outras culturas, de outras realidades, né? E consigam ver, talvez, algumas coisas que a gente está em dúvida se a gente deve fazer ou não ainda, já sendo realizadas com resultados em outras dessas realidades, né? Isso acelera o processo de inovação, né? Na parte de negócios, então, tem toda a questão aqui de consultorias, treinamentos, ferramentas de apoio aí a transferência tecnológica e também de desenvolvimento tecnológico dos pequenos negócios, tá? E na parte de pessoas e cultura, é aqui onde eu acho que é um dos pontos principais para ressaltar. O SEBRAE tem como OKRs, né, objetivos para o ano que vem, atender 300.000 alunos no Estado e 70.000 professores no Estado, né? Nessa jornada de convidar esses alunos, esses professores, a uma educação mais empreendedora e mais inovadora, né? Descolar um pouquinho dessa questão de conteúdos tão tradicionais e começar a falar um pouquinho mais dessa jornada. Ontem eu estava na Mostratec, na FENAC, que é o maior evento de mostra científica e tecnológica do ensino médio e técnico da América Latina, né? Foi impressionante a experiência. Se não me engano, foram 694 equipes de escolas apresentando projetos de ciência e tecnologia. E eu passei rapidamente pelos estandes desses alunos e é incrível a capacidade desse pessoal de 12, 13, 14 anos desenvolverem soluções extremamente conectadas com os problemas reais da sociedade.
E o que acontece, onde a gente quer atuar em termos de educação, principalmente, é qual é o próximo passo dessa gurizada. Como é que eu garanto que essa gurizada não saia desse caminho por força das necessidades da vida adulta? Eu, como professor, encontrei várias pessoas dentro da sala de aula que tinham uma competência incrível em matemática, em física, e tinham negócios super inovadores e projetos super inovadores, mas que estavam trabalhando como auxiliar de vendas, auxiliar administrativo. Por quê? Porque eram adultos e tinham que pagar contas. Então, esse gap da jornada dos nossos talentos entre o ensino médio e o empreendedorismo, né, não tem ninguém olhando para esse gap de uma maneira mais estruturada. E ele é fundamental. Inclusive, na Fevale, a gente está com um projeto piloto ali para formação de empreendedores nas engenharias. Porque essa é uma outra questão, né? Os currículos de engenharia, normalmente, eles não trazem a formação empreendedora, né, de uma maneira mais organizada e mais efetiva. E cada vez mais os engenheiros serão empreendedores. Cada vez mais. Né? O Sebrae contratou, junto a uma empresa de consultoria internacional, um estudo de foresight, que é avaliação de cenários futuros, né? E uma dessas visões futuras eles chamam de flow workers, né? Que são trabalhadores que vão trabalhar cada vez mais de uma maneira digital, em qualquer lugar, e vão mudar de atuação a cada 3 ou 4 anos. Né? Essas pessoas são empreendedoras. Elas não são mais empregados. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Quando eu falei para vocês que a inovação é cada vez mais em rede, né, ela também tem esse impacto. Né? Eu vou ter cada vez menos pessoas com contratos de trabalho fixos e únicos com uma instituição e cada vez mais pessoas atuando com vários chapéus e mudando isso constantemente na sua jornada. Né? Então, essa é uma tendência muito forte para o futuro. Tem vários estudos internacionais que apontam isso para o futuro do trabalho, né? E que tem impacto muito forte também na educação. Nós precisamos preparar esses jovens para esse mundo. Quando eu fiz a minha graduação, quando eu fiz o meu doutorado, né, eu achei que ali acabava uma jornada. E não acaba. Meu doutorado ficou obsoleto em 8 anos. Ou seja, Márcio, volta para a sala de aula, tem que aprender mais coisas. E aqui eu vou trazer mais um exemplo que eu acho que é importante. Eu estava fazendo uma avaliação de startups, chama startup de drones. E o cara é engenheiro, acho que é engenheiro eletricista ou mecânico, não me lembro, o cara que desenvolveu lá o negócio. Meu xará, inclusive. Isso faz bastante tempo já, deve fazer uns 5 anos, uns 4 anos, que ele tinha isso. E ele tinha desenvolvido um drone capaz de fazer um mapeamento de minas de carvão. Então, antigamente, né, mapeamento de minas de carvão tinha que fazer cargas explosivas em vários pontos do território da mina, para saber o que tinha no subsolo, e aí então fazer uma projeção com base nessas amostras, de onde é que tinha mais carvão, qual era a qualidade de carvão, onde é que era mais fácil, onde é que ele estava mais na superfície. Vários elementos importantes para te definir o plano de extração do carvão daquele território. Isso durava 3, 4 meses um trabalho desse, era um trabalho com veículos de fora da estrada, muita gente envolvida, riscos para as pessoas envolvidas e muito caro. Eles desenvolveram um drone que basicamente faz a modelagem 3D computacional da mina, né, voando por cima dessa mina, usando câmeras que até muito pouco tempo atrás eram utilizadas por sondas espaciais. Né, e ele faz isso daí em 3 dias. 3 dias ele tem a modelagem 3D da mina de carvão. Daí eu perguntei para ele o seguinte, cara, mas onde é que tu aprendeu a fazer isso? Adivinha onde é que ele aprendeu? No YouTube. No YouTube. Digo, mas como assim no YouTube, cara? Ele disse, não, eu comecei a pesquisar no YouTube, achei lá um americano maluco por drone, comecei a conversar com o cara foi me indicando outros caras malucos no mundo inteiro que ele conhecia, eu fui juntando as peças e criei o software, criei a máquina, e isso é o que é o meu negócio hoje. Quer dizer, eu preciso preparar as pessoas para aprenderem assim. E essa é uma mudança muito importante. Né? E são esses exemplos, né, que eu acho que são muito emblemáticos assim, sobre o nosso principal tema aqui, né,
que é essa questão do mercado de trabalho e a formação de engenheiros, né? Mas não quero me estender mais, depois a gente vai ter tempo aí de conversar e trocar. Obrigado aí pela atenção de vocês.